Bom dia. Começando com a baladinha do Ney Lisboa. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Rúbia. Oi, Paulinha, Cris, tudo bem? E aí, Fabrício? Oi, Carolina. Começando com a balada Telhados de Paris, do Ney Lisboa. Aí, Xande, Rosa, tudo bem? Eu adoro Ney Lisboa. Sou fascinado por ele. Acho tranquilamente o melhor aqui do Sul, um dos melhores. Oi, Silvia. Talvez o pessoal aí de Curitiba aí não conheça o Ney. Então tá aí, ó. Oi, Sandra. Que mora ao lado, mas parece outro país. Que me estranha, mas bom dia, Luiz Fernando. Oi, Úrsula. E não entende quando eu grito. Então vamos lá. Bom dia, Fran. Oi, Jaque. Oi, Carol. Então é isso. Hoje eu estou um pouco mais lento. Tenho que respeitar um pouco o meu corpo. Eu ando um pouco... ficando sobrecarregado. E eu tô com uma dor na lombar insuportável. Assim, à noite, não muito bem. E aí tô com dificuldade até para respirar. Então hoje eu vou ler um pouco mais devagar. Mas vamos lá. Como um bom praticante, a gente tem que observar o que está acontecendo. Então hoje não sei se... não estranhe que eu esteja um pouco mais lento, porque eu estou observando para ir relaxando essa sensação. Então a gente começa agora o capítulo 15 e ela entra nos desafios, são os obstáculos que surgem. E esse obstáculo não é só para Tenzin, né? Surge para qualquer praticante. E esses obstáculos, eles surgem durante a tua jornada, assim, e não é muito distante, assim, né? Tá acontecendo agora, né? Nesse momento, assim. Quando eu digo nesse momento, tá acontecendo. Bom, enfim, a gente não pode falar, mas está acontecendo. E são situações do ser humano, né? Quando junta gente, as pessoas conseguem estragar tudo. Vocês vão entender por quê. As pessoas estragam tudo. Tá? Não conseguem trabalhar as coisas sem estragar. De moradora de caverna, Tenzin Palmo tornou-se uma jet setter. Então ela passou viajando, né? De uma existência inteiramente estacionária, saiu a andar pelo mundo inteiro em ritmo frenético. Do silêncio passou a falar por horas a fio. De uma existência das mais simples, ficou exposta a toda a gama da vida no final do século XX. O mundo em que ela reapareceu era um lugar radicalmente diferente daquele que havia deixado em 63, ao zarpar para a Índia. Ela viu por si o estresse e a insegurança, a perda do emprego e o novo fenômeno do sem-teto. Leu sobre o aumento da criminalidade, a escalada da violência e o problema das drogas. Eu acho que eu nem falei, eu estou tão um pouco fora hoje. Então a gente está lendo A Caverna na Neve, quem está chegando agora, Tenzin Palmo, editora Lúcida Letra. Assistiu aos amigos correndo cada vez mais no esforço para se manter. Reparou nos governos, por toda parte, trocando o princípio do serviço público pelo racionalismo econômico. E agora os novos luxos eram o silêncio, espaço, tempo e uma ecologia intacta. Dessa forma ela experimentou em primeira mão a grande necessidade de valores espirituais e uma sociedade cada vez mais materialista. Então tu imagina, ela
ela submerge, né? E quando volta o mundo mudou, né? Completamente, assim. E ainda mais que ela tinha 18 anos quando foi para o mundo e não tinha muita noção de... Adolescente, tu não tá olhando para o mundo assim como a gente olha, né? Enfim. As pessoas estão mortas de sede, ela disse. Em La Rue, a despeito de todas as dificuldades, havia riqueza na vida. Aqui as pessoas estão famintas de algum significado e profundidades reais em sua vida. Quando a satisfação do sentido cessa, o indivíduo quer mais. Por isso as pessoas são agressivas e deprimidas. Acham tudo muito fútil. Você tem tudo o que quer, e daí? A resposta da sociedade é mais e mais aonde isso leva. Veja isolamento por toda parte. E não tem nada a ver com estar sozinho, tem a ver com uma psique alienada. Mais relacionado à história de Tenzin Palmo era o fato de que em meados de 1990 o mundo ocidental havia superado o arroubo inicial do caso de amor com o budismo e começava a adotar um olhar mais frio e mais maduro em relação à complexa e exótica religião que se instalara em seu meio. Que o budismo tinha cativado o Ocidente não se discutia. Cabeças pensantes de todas as idades e estilos de vida por toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia ficaram impressionadas com a profundidade da mensagem e foram atraídas pela qualidade dos lamas que a transmitiam. Como resultado, então tu imagina, né? No Ocidente a gente só conhecia a religião católica, né? Claro, existia ali o islamismo, outras religiões, sufi, enfim, pela Ásia, e nós vivíamos uma filosofia greco-romana, né? Então a gente não tinha ideia dessa nova filosofia, e ela vem impregnada também com todo o misticismo do tibetano. Depois ela começa a vir com um pouco também, que não deixa de ser um pouco do misticismo japonês, com o chinês, com o taoísmo, né, com essas vertentes filosóficas, confucionismo, mas ele não vem puro. O budismo ele não vem puro. Ele não chega aqui com as palavras do Buda. Ele vem já, não vou dizer contaminado, ele vem com os meios hábeis, tá? Com o olhar xamânico do Bon, né, do tibetano. Ele vem com o confucionismo, com o taoísmo e se mistura, e as pessoas ficam impressionadas com essa casca, né? Mas quando tu entra a fundo no budismo, e não são todos que entram a fundo, não pensem, não. As pessoas entram na casca. Então, se tu vai estudar, tu estuda e tu vai buscar justamente o que o Buda falou, né? E que o Buda falou é muito distante do que é essa casca toda. Podem acreditar, é muito distante. Então, tu tem que aprender a olhar para o budismo. E é isso que eu tento passar para os meus alunos. Eu levo o budismo. Eu não levo budismos. Como resultado, centros budistas, especificamente do budismo tibetano, haviam brotado por todo o planeta. Mas agora a lua de mel havia acabado. Depois de 30 anos de investigação e prática, os primeiros discípulos começavam a ver uma face mais realista e humana da religião que tinham transplantado para seu solo. As falhas vieram à tona, as discrepâncias surgiram, e embora os costumes orientais pudessem ter proibido a crítica direta de sua religião estabelecida e de seus representantes espirituais, o Ocidente, com o direito da liberdade de expressão, não tinha mais tais escrúpulos. Porque quando tu toma os preceitos de não criticar a Sangha, né, e os monges e lamas. Na época em que Tenzin Palmo entrou no circuito mundial, certos aspectos do budismo estavam sendo desafiados ruidosa e publicamente, e com eles implicitamente. O estilo de vida escolhido por Tenzin Palmo. O primeiro alvo colocado sob escrutínio foi o Guru, considerado guardião da verdade, guia infalível, e no budismo tibetano, uno com o próprio Buda. O Guru é um Buda, o Guru é o Dharma, o Guru é a Sangha. Diz a prece. O raciocínio era lógico, a mente do Buda é absoluta e onipresente, mas o Guru está aqui, na terra, em carne e osso. Os tibetanos têm uma analogia. O Buda é como o sol, todo-poderoso e brilhando sobre tudo, mas ainda assim incapaz de atear fogo a um pedaço de papel.
Por isso é preciso uma lupa, um conduto para canalizar a energia. Por isso o guru. Todavia é uma posição precária para qualquer ser humano manter. Quanto mais um homem residente em uma terra distante entre pessoas estrangeiras e costumes estranhos. Inevitavelmente, vários gurus caíram rapidamente de seus pedestais em meio a um clamor de publicidade. Aí começa aquilo que eu falei, começa o ser humano, né? Tem o que o Buda falou, que se tu pega é lindo, é maravilhoso, tem o que Jesus falou, se tu pega é lindo, é maravilhoso. Aí vem os sistemas, estragam, vem a igreja, estraga, sabe? É assim, não adianta. As pessoas estão aí para estragar o que os mestres falam. E tô falando sem nenhuma, tipo, podem me cortar de todas as sangas que quiserem aí, e eu vou meter pau mesmo. Porque eu sei o que o Buda falou, né? Eu sei não com prepotência, sei porque estudo. Quem estuda sabe. E ali não dizia que tu tinha que praticar sacanagens. Chogyam Trungpa, velho amigo e mentor de Tenzin Palmo, que ela havia conhecido logo que ele chegou na Inglaterra, lembram dele? Vindo do Tibete, abriu caminho com uma série de escândalos que vieram à luz principalmente após a sua morte em 87. Foi revelado que Trungpa não apenas havia sentado em seu trono fedendo a álcool em várias ocasiões, como também se envolver em diversos relacionamentos sexuais com suas alunas. Não importava que ele não pertencesse a uma ordem celibatária. A confusão subsequente alastrou-se. Muitos estudantes tentaram imitá-lo, aderindo à bebida, e várias de suas parceiras femininas disseram que suas vidas foram destruídas pela promiscuidade de Trungpa. Esta notoriedade foi rápida e horrivelmente seguida pela notícia de que seu sucessor escolhido, o norte-americano Thomas Reich, que se tornou o Cel Tenzin, não só tinha AIDS e mantinha segredo a respeito disso, como havia infectado uma de suas muitas alunas amantes desavisadas. Assim, ó, gente, não é querer pregar moral, eu não sou uma pessoa para isso, tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, convivo com elas, sofro com as coisas que eu pratiquei na minha vida, como qualquer um fez, nada, sabe? Mas assim, quando tomo uma posição de mestre, em qualquer linhagem, seja qual for, tu tomou preceito, deu, meu. Não tem esse papo. Não aceito, de forma alguma. Se eu tomar preceito como monge, me esqueçam. Estou falando sério. Tu tem que tomar, a decisão é uma escolha tua. Ninguém está te mandando fazer isso. Eu não concordo, isso aqui para mim é uma baita uma sacanagem. Isso é uma palhaçada. Tá? E não está acontecendo só em 87, está acontecendo agora em 2020. Tá? A gente sabe disso, eu sei disso. Então isso aí me incomoda, assim. Porque tu não foi obrigado a tomar os 250 votos. Tu vai lá e toma se tu quiser. Entendeu? E aí tu tem que ter o comportamento de um monge, o comportamento de um lama. Não tem essa conversa, porque é humano. Não, se tu é humano, se tu não sabe que tu não consegue te controlar, então não toma preceito. Nós somos preceitados apenas, comum. Estou falando de preceito de monge, entendeu? Não pode isso, não pode aquilo. Abertas as comportas, outras partes lesadas vieram a público para denunciar seus gurus. Uma mulher entrou com um processo de 10 milhões de dólares contra um professor tibetano muito popular, alegando má conduta sexual. O caso foi resolvido com um acordo fora do tribunal, mas não antes dos rumores sobre a promiscuidade do homem terem varrido o mundo budista. Muito triste isso. Em Dharamsala, no entanto, os tibetanos simplesmente não acreditavam que uma mulher ousasse denunciar um lama e rebaixar o episódio inteiro a uma trama política. Professores do Zen reconheceram que a má conduta sexual graçava entre seus membros. No livro Traveller in Space, a escritora britânica Jane Campbell narrou com eloquência seu romance secreto com o falecido Kalu Rinpoche. Lama altamente estimado, descrevendo o quanto a relação clandestina havia sido atordoante e debilitante. Jack Corfield, um dos professores e autores budistas mais renomados da América, botou lenha na fogueira ao declarar, em tom quase casual, que havia entrevistado 53 mestres do Zen, lamas, swamis, né? Swamis são mestres, e
e ou seus alunos sêniores sobre suas vidas sexuais e tinha descoberto que os pássaros fazem, abelhas fazem, a música esqueci o nome, e a maioria dos gurus faz. Então, dizendo que é comum. E disse mais, como em qualquer grupo de pessoas em nossa cultura, as práticas sexuais variam. Havia heterossexuais, bissexuais, homossexuais, feticistas, exibicionistas, polígamos e monógamos. O argumento de Korfel era que os líderes espirituais orientais não são mais especiais do que ninguém, mas não ajudou. A questão em jogo era a suposta infalibilidade do guru e o abuso do poder da autoridade espirituais. Confrontando com as revelações, o Dalai Lama declarou-se francamente chocado. Claro, né? O budismo destina-se a beneficiar as pessoas. Este é o propósito, o único propósito. Ao ser examinado de perto, tal comportamento vergonhoso deve-se à falta de força interior e mostra que de fato existe uma discrepância entre o budismo e a vida. Que o Dharma não foi devidamente internalizado. Declarou o Dalai Lama antes de anunciar que o único remédio para uma situação tão terrível era expulsar todos os culpados. Concordo. Deve-se citar pelo nome, divulgar e já não considerar como um professor, sentenciou o Dalai Lama. Então é isso, gente. É triste, hoje é um capítulo ruim, sim, mas enfim, é o que é, né? É importante que se revele isso e não se criar essa coisa. E eu acho que as pessoas têm que ver isso, assim, e não diminuir a sua vontade por estudar o budismo. O budismo é lindo, o budismo do Buda, né? Do Shakyamuni Buda. O que os homens transformam é que é feio. Mas isso eu acho que está claro, né? São todos adultos, conseguem ver isso, né? Não ficar uma coisa, criar, mas eles fazem isso. Não todos, né? Óbvio, em qualquer lugar. O mundo ocidental budista, com seus novos convertidos idealistas, ficou aturdido quando esta revelação foi rapidamente seguida de uma outra. A verdade era que centenas de seguidores estavam completamente felizes com seus professores tibetanos, encontrando neles exemplos supremos de moralidade, sabedoria e compaixão. Alguns discípulos de Trungpa, inclusive, falaram em sua defesa. Meu professor não cumpriu normas éticas, mas minha devoção a ele é inabalável. Ele me mostrou a natureza de minha mente, e por isso sou eternamente grata, afirmou a eminente monja e professora norte-americana Pema Chodron, diretora do campo Abbey, em Nova Escócia, a revista Tricycle. A Pema Chodron tem livros maravilhosos, ela deve ter uns, 70, 80 anos. E tem uns livros muito bons, vale a pena ler Pema Chodron. Tá? Tem tremas nos dois O ali. Muito bons, assim, muito bons. Ela é maravilhosa. Muito direto, assim, sobre compaixão, sobre amor, né? Enfim, ela está aqui defendendo o professor dela, mas ok. Trungpa Rinpoche ensinou-me de todas as formas possíveis que você nunca pode fazer as coisas de um jeito certo ou errado. Seu ensinamento no todo era para evitar que as pessoas se agarrassem a algum tipo de segurança. Era lançar fora a linha partidária. No entanto, sempre vamos contra a natureza humana. O professor diz uma coisa e todo mundo faz. Teve uma época em que ele fumou um cigarro e todo mundo começou a fumar. Mas quando ele parou, todos pararam. Foi simplesmente ridículo. Então, eles querem tentar dizer que a pessoa é um ser humano, que o importante é o seu ensinamento. Não concordo. Estou extremamente radical nesse ponto. Por quê? Porque o próprio Buda, ele não fazia isso. O próprio Jesus não fazia isso. O próprio Gandhi não fazia isso. Chico Xavier não fazia isso. Citem aí, vão citando. Sabe? Seres assim que vocês não faziam. Entende? Então, se tu toma um posicionamento, é aquele posicionamento, tu tem que agir de acordo com o teu ensinamento. Eles são mestres. Nós sim podemos errar, podemos aprontar, podemos fazer o que quiser. Nós não estamos no nível elevado de um mestre. O mestre é o mestre. Ele é mestre naquilo que ele faz. E aquilo que ele faz é a sua vida. Não está separado disso. Porém, os defensores da fé eram a maioria silenciosa. Eu sei que quando algumas sangas ouvirem isso aqui, vão me bloquear, vão me mandar, dizer, não, tu não está entendendo, veja bem, vejo nada.
Quer debater? Estou à disposição. Estou afiado hoje. Porém, os defensores da fé eram maioria silenciosa. Os descontentes faziam todo barulho, porém os escândalos manchavam a imagem anteriormente limpíssima do budismo. Aquelas cujas vidas foram afetadas por gurus caídos voaram para os psiquiatras e para a imprensa, para falar de sua angústia e dúvida. A nova geração de mulheres emancipadas e articuladas foi especialmente vociferante, alegando que se tratava de mais um exemplo do poder masculino explorando e traindo as mulheres. Concordo. O que vocês estão achando? Eu sei que está um pouco pesado, mas temos que passar por isso. O caminho não é só asfaltado, o caminho tem pedras. Então o livro também tem pedras. O argumento era válido. É moral e eticamente questionável professores religiosos de qualquer crença envolverem-se em atividade sexual com discípulos. No contexto do budismo tibetano, isso ainda é mais discutível. O budismo tibetano tem o Tantra, que é o enlace sexual legítimo entre parceiros espirituais. Ok, aí concordo. Que dizem inspirar ambas as partes a níveis mais elevados de realizações, que é aquilo que eu falei, tu tem uma consorte ou um consorte, e o desejo que surge da relação, tu eleva a um nível espiritual. Você pode chamar de Kundalini, mas é um nível espiritual tântrico. E isso é incrível, tu conseguir atingir esses níveis. Ser escolhida por um guru como consorte para tal união mística, portanto, qualificava uma mulher como deveras especial. Em muitos casos era irresistível, sendo o guru visto como um Buda, como uma mulher resistiria, mas só para nível tântrico. Tenzin Palmo desembarcou no meio dessa tormenta. No banco dos réus estava o guru, apelidado por um comentarista norte-americano de pobre modelo disfuncional. Era o pilar ao qual Tenzin Palmo havia confiado toda a sua vida espiritual. Veja bem, ela teve uma relação com o guru limpa, honesta, pura, né, de transmissão de ensinamento. Na mente dela, o guru era o âmago da questão. Lembram da história dela com Kantro Rinpoche? Kantro Rinpoche tinha sido pura e simplesmente a pessoa mais importante da vida dela. A única coisa que ela sentira falta em todos aqueles anos na caverna. O homem cuja lembrança ainda podia provocar soluços incontroláveis anos após a sua morte. Ela examinou o cenário com seu olhar frio e distanciado. Claro que, quando um lama age de modo desonroso, é extremamente prejudicial. Ele cria uma atmosfera de rivalidade, ciúme, sigilo e caos. E é isso que acontece. Ouvi falar de alguns lamas como a citação de harém, ou com uma ou duas ligações secretas. Em tais circunstâncias, as mulheres têm o direito de se sentir humilhadas e exploradas. Também é algo hipócrita. O lama posa como um monge, todavia não é. Não vejo como isso beneficia o Dharma ou os seres sencientes. É uma situação muito diferente daquela de um lama que não tomou os votos do celibato e tem uma consorte. Em um relacionamento público estável e decente, ela afirmou. Entretanto, a mulher que tinha despachado os avanços sexuais de Trungpa, rindo da situação quando tinha apenas 19 anos, lembra que ele tentou e ela disse, não, não vem com esse papinho, e que ainda conseguira permanecer amiga dele, dificilmente ficaria no campo da alta moralidade. Algumas mulheres ficaram, olha o que ela responde para essas mulheres, algumas mulheres ficam muito lisonjeadas em ser consorte. Neste caso, devem assumir as consequências. E algumas mulheres só sabem se relacionar com homens dessa maneira. Às vezes acho que as mulheres têm que ficar longe dessa mentalidade de vítima, disse ela em tom ríspido. Também é necessário compreender a situação estranha em que estes lamas vieram parar. Eles foram criados em um ambiente monástico entre centenas de homens com a mesma mentalidade. E agora encontram-se em uma terra estranha. Não é justificável, né? Mas tudo bem. Sendo o único lama em uma comunidade de ocidentais. Não há ninguém a quem recorrer em busca de companheirismo e aconselhamento, estando eles rodeados de discípulos devotados e excessivamente dispostos a agradar. Com a pesadíssima proeminência sexual do Ocidente, acredito que muitos lamas entendem os sinais de forma errada e ficam surpresos ao descobrir que as mulheres levam seus avanços a sério. Uma gama de mensagens mal entendidas estão causando confusão por toda parte.
Grande parte do problema atual, ela deduziu, devia-se ao fato de os ocidentais terem pouca experiência e não saberem como procurar encontrar seu verdadeiro guru. Tampouco entendiam que essa era a função de um verdadeiro guru. Os mestres orientais estavam na moda, e a sede dos ocidentais por uma liderança espiritual, qualquer liderança, era imensa. Então, uma confusão generalizada. Assim. A ingenuidade e susceptibilidade, portanto, tornaram-nos presa fácil para mal-entendidos. E, em alguns casos, exploração espiritual e sexual. Segundo a experiência de Tenzin Palmo, achar um guru era de fato uma tarefa altamente especializada. No Tibete, entendia-se que quando você encontra seu guru de raiz, existe um reconhecimento mútuo instantâneo, imediato, e a confiança instantânea. No íntimo você sabe. O problema no Ocidente é que as pessoas podem encontrar um lama carismático e ter um acesso de devoção e achar que é isso. Mesmo que haja uma conexão com o Tibete em vidas passadas, as chances de encontrar seu lama novamente são, na verdade, muito escassas. Muitos gurus têm falsas ideias sobre o que é um guru. Ela prosseguiu. Pensam que se encontrarem o mestre perfeito, com os ensinamentos perfeitos, vão perceber imediatamente. Acreditam que o guru vai guiá-los através de cada passo do caminho. É uma busca pela mamãe. Mas não é assim. Um guru genuíno está ali para ajudar as pessoas a crescer, bem como despertar. A verdadeira função de um guru é apresentá-lo à natureza não nascida da sua mente. E a relação é de um compromisso mútuo. Da parte do discípulo, ele ou ela deve ver o que quer que o guru faça como atividade perfeita do Buda, obedecer o que quer que o lama diga e colocar em prática o que o lama instrui. O lama, de sua parte, está empenhado em levar o discípulo até a iluminação, não importa quantas vidas leve. Nisso residem a glória e a ruína. Se o lama é genuíno, você tem certeza de nunca ser abandonado. Se não é um lama genuíno, você se abre para todos os tipos de exploração. Então, por fim, o Dalai Lama tem sua própria receita para distinguir um guru autêntico de um falso. Você deve espioná-lo por pelo menos 10 anos. Deve ouvir, examinar, observar, até ficar convencido de que a pessoa é sincera. Isso na visão do Dalai Lama na época do Tibete, né? Hoje não funciona isso, não tem como. Nesse interim, você deve tratá-lo como um ser humano, comum, e receber o ensinamento como simples informações. No final, a autoridade do guru é conferida pelo discípulo. O guru não sai à procura de alunos. É o aluno que tem que pedir ao guru que ensine e oriente, diz ele. Isso é verdade. Tenzin Palmo tinha outras ideias. Ela não concordava com o Dalai Lama, não concorda. Especialmente quando se tratava de lamas sugerindo relações sexuais. Uma forma de julgar se ele é fidedigno é ver se está indo atrás de mulheres velhas, desinteressantes, bem como de jovens e bonitas. Se for um verdadeiro lama, ele verá todas as mulheres como daquinis, jovens e velhas, gordas e magras, bonitas e feias, pois terá a visão pura. E mesmo que o guru seja genuíno, você sempre pode dizer não, sem achar que estragou tudo. Um verdadeiro guru, mesmo que achasse que uma relação tântrica poderia ser benéfica para a discípula, faria solicitação com o entendimento de que a recusa dela não prejudicaria o relacionamento. Isso no budismo tântrico, tá, gente? Então não confundam o budismo. Então a gente está estudando um budismo tântrico, tá? O budismo raiz não é isso. Não existe essa relação de consorte. Existe apenas o estudo do budismo, estudo da mente. Nenhuma mulher jamais deve concordar com base na autoridade do guru ou na sua noção de obediência. O entendimento deve ser: se ela quis, está bem. Não quis, está bem também. Oferecendo a escolha e o senso de respeito. Dessa forma não é exploração, ou seja, né, com consentimento de ambas as partes, tudo bacana, para a revelação espiritual dentro de uma tradição, que isso faz parte dentro dos meios hábeis da tradição, em que se eleva a energia, faz parte, tá ok. Mas tu tem que ver em que tradição tu estás, e não significa que tu entra nessa tradição e tu vai ter que ter isso, não é nada disso. Não é nada disso. Porque tu pode muito bem observar outro
e elevar a tua Kundalini sem precisar ter uma consorte. Não precisa. Então hoje foi um pouco, né, esse capítulo é isso, ele tem que mostrar essas facetas, eu acho bacana isso, tem que mostrar, embora só digitar na internet tem isso também, né? E embora só tenha um pouquinho de sensatez e ver que o ser humano sempre vai estragar. E isso não pode macular a ideia de que se tem dos ensinamentos. O ensinamento é ensinamento. E quem me ouve falar e tem aula comigo sabe disso. Ensinamento é ensinamento. Fixe no ensinamento. E é isso que tem que acontecer. Eu sigo exatamente o que o Shakyamuni Buda falava. Sigam somente o ensinamento. As pessoas estragam tudo mesmo. Hoje então eu não estou bem assim. Vou procurar alguém que possa me ajudar agora de uma forma médica. Então que resolva isso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Um bom dia a vocês, uma boa quarta, não sei mais que dia hoje, quinta-feira. Uma boa quinta-feira a todos e até amanhã.